Sexta-feira agora é uma data que marca as ações relacionadas ao combate ao trabalho infantil. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a Flávia Martins Nacal, que é assistente social e trabalha junto com esse tema na Secretaria de Desenvolvimento Social, para a gente saber um pouco mais a respeito de como é que está esse trabalho aqui na cidade de Brusque. Tudo bem, Flávia? Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Ô, Flávia, sexta-feira é dia mundial, é isso? De combate? Mundial, de né? combate ao trabalho infantil. Essa Data, isso. Ela foi, na verdade, organizada internacionalmente, né? Pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e onde que a gente não tem só no Brasil a característica de trabalho infantil, Sim. né? Então, essa comissão, ela se organiza anualmente, né? Para ações de erradicação, de acabar mesmo o trabalho infantil. E foi quando eles delimitaram essa data de trabalho do dia do combate ao trabalho infantil nacionalmente, né? O que considera-se trabalho infantil? Porque a gente vê muito hoje em dia, muito questionamento, por exemplo, se tem muitas crianças, às vezes em algumas áreas, modelo, na própria televisão, na área artística a gente vê muito isso, é muito comum, né? E aí muita gente questiona, tá, mas isso não é trabalho, não deixa de ser uma forma de trabalho infantil. O que caracterizaria de fato uma relação de trabalho infantil? Então, toda a ação é executada de trabalho da criança até os 14 anos de idade, né? Então, assim, ele vai fazer um trabalho artístico, ele vai fazer um trabalho no meio de teatro, até mesmo esportivo, né? Que hoje a gente tem bastante atletas também. O que é recomendado pelo Ministério do Trabalho? Que eles assinam uma declaração, né? Pelo fórum mesmo, ali onde que os pais estão cientes da consequência disso, né, dos riscos também, dos efeitos, porque é exigido dessa criança, desse adolescente, uma carga horária para ele gravar texto, ele ter um preparo físico se ele for um atleta, né, e não vai ter prejuízo, né, então estudos mostram que tem prejuízo isso, porque assim ele vai para uma jornada de atletismo, ele fica 2, 3 semanas fora disso e depois ele tem que repor o estudo que ele estava ausente e mais aquilo, né? Então, se o pai considera e ele assina esses riscos, ok, o juiz autoriza, né? Então, tem um termo ali que eu não lembro exatamente o que tem nesse termo de consciência, tá ok, mas na verdade ele é considerado também um trabalho infantil também, né? Porque a partir de 14 anos o adolescente ele pode estar fazendo atividades de jovem aprendiz, né? Ele está cadastrado em umas empresas e ele fazendo atividades que ele pode estar auxiliando, né? Que a gente sempre vê, você estava falando agora na entrevista ali de mercado, que sempre tem aqueles repositor ali das prateleiras, aqueles que estão auxiliando ali para colocar a compra, né? Então, de 14 anos até 18 anos de idade, que ainda ele é considerado ainda protegido pelo o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem atividades ali que a empresa também tem que ter uma cautela no fazer, né? Porque toda criança e adolescente até os 18 anos, ela está em desenvolvimento tanto físico, psíquico e mental. Então, por isso que tem essa proteção para ele também. Tem coisas que ele não vai poder estar fazendo por causa do seu desenvolvimento motor também, né? Então, assim, um adolescente, ele não pode estar lá, antigamente podia estar exposto ali nas empresas, fazendo todas as atividades, né? Então, qualquer atividade insalubre, em estamparia, lavação de carro, não é recomendado. Puxar caixa, peso, né? E ele só pode estar exercendo as atividades até as 22 horas da noite, até as 10 horas da noite, porque isso também já está lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que depois das 20 horas ele precisa estar, se ele está andando na rua, ele precisa estar acompanhado de um responsável, né? Por causa dos riscos também que acontecem, né? Acho que além dessa parte de que tá tudo certinho da lei, né, Flávia? Ele também não pode estar largando a educação, né? Acho que essa é a principal parte também, porque ele pode estar tudo certinho aos pais, sabendo que ele está trabalhando, tudo acompanhado, mas ele não pode deixar a educação de lado. Vou começar a trabalhar agora e vou deixar minha escola, minha educação fora dessa parte que eu preciso fazer. Isso, para ser um jovem aprendiz, hoje a gente tem parceria com o CIEE, né?
que é aqui de Brusque, e tem o Instituto Gerard, que ele é de Blumenau, mas ele tem sede aqui na Unifeb. Então, para ele já ser encaminhado para uma vaga de aprendizagem, ele é obrigado a estar na escola, né? Então, ele não pode ter evasão escolar, né? Se isso acontecer num período que ele está ali no trabalho, ele é chamado, né? Tendo uma conversa, uma orientação para ele voltar para o trabalho, porque senão isso não pode. Ele é obrigado a estar estudando e trabalhando também. E pode também estar, muitos adolescentes, às vezes eles estão em supletivo, né? Então, pode. Só o que é importante ressaltar, que eles precisam estar estudando e trabalhando, né? Uma coisa que eu quero fazer também um adendo, que hoje as empresas, a gente teve o ano passado uma audiência pública, se eu não me engano foi em setembro, do Ministério do Trabalho, falando que Brusque ainda é o 5º com mais empregabilidade de jovem adolescente trabalhando, né? Só que isso, ele disse que também a gente não pode deixar anestesiado e não ofertar vagas também, porque tem muitas empresas em Brusque que tem um número de funcionários e é obrigada a estar abrindo a vaga de jovem aprendiz, né? E eles acabam, às vezes, não querendo chamar esse adolescente para essa vaga, porque não quer dispor que, na verdade, ele sempre vai ter que ter uma dedicação maior, né? Porque vai ter que explicar, aprender mesmo a profissão ali, né? Então, dispõe de um tempo do empregado, tá ali mais tempo, ter mais paciência. E, muitas vezes, o Ministério do Trabalho colocou que a empresa opta em pagar a multa do que empregar esses jovens, né? Então, isso acaba sendo ruim para a gente que está na ponta, porque quando está com 14 anos, a maioria dos adolescentes, principalmente o público que a gente atende, que tem vulnerabilidade econômica, ele quer ter suas próprias coisas, ele quer ter o seu celular, né? Ele quer ter um tênis e às vezes a família não pode, e se não tem essas vagas, né, regular, esse adolescente ele acaba indo pelo trabalho irregular, né, que se chama, que quando ele está com 14 anos, que poderia estar na jovem aprendiz, ele vai ou para que a gente tem muito aqui em Brusque, confecção, né? Aí ele acaba fazendo o trabalho de confecção ali, aí ele fica trabalhando irregularmente, né? Que não se torna infantil, porque ele teria idade para estar para poder exercer, isso, aí a gente considera trabalho irregular. Então, ou ele vai, às vezes, num mercado de bairro, né? Acaba fazendo também. E isso acaba possibilitando para ele, né? Mas acaba os números para a gente de trabalho irregular acaba aumentando também, né? E aí a gente tirando ele dessa informalidade ali é um pouquinho mais complicado, porque às vezes para eles ficam mais cômodo, tá mais próximo de casa, né? E às vezes os valores também são mais atrativos do que a regularidade oferta, né? Agora, você falou de números, o que é a realidade, falando aqui de Brusque? Que tipo de situações que vocês têm conhecimento, em que área, que tipo de trabalho que é mais comum e que se enquadra nessa categoria de trabalho infantil? A gente começou retomar o trabalho infantil em Brusque o ano passado, em fevereiro, né? E aí eu fiquei à frente, como sou assistente social, estou à frente desde então. E estava cerca de uns 6 anos parado, né? E aí o Ministério Público do Trabalho pediu para retomar isso, né? Então a gente, através do Conselho Tutelar, a gente já elencou 78 casos de trabalho infantil, e junto também está contabilizado os trabalhos irregulares, né? E aí a maior número de casos que a gente hoje tem são situações de adolescente cuidando de irmãos, no caso, que é o trabalho doméstico, né? Que é onde que ele fica responsável, principalmente, geralmente são mães solos que têm, né? Então ela precisa trabalhar e acaba não tendo outra opção, porque não tem rede de apoio, né? A gente tem as famílias que buscam novas oportunidades, que vêm de outras cidades, né? Aqui, e aí ela fica responsável ali de estar dando o café da manhã, de organizando esses outros irmãos menores e levando para a escola e buscando, e às vezes até acaba organizando a própria casa ali também, né? Que acaba fazendo o trabalho do lar ali, né? Então
Esse é o maior número que a gente tem, e a gente tem bastante, a partir de 14 anos, adolescentes em lavação, né? Nesse ramo de estar auxiliando eles ali na lavagem de carro, né? E borracharia também acaba, que é uma mão de obra, às vezes, que é mais barata, né? E profissionais, às vezes, com 18 anos, o público não acaba não querendo buscar esse ramo, digamos, né? Uhum. Agora eu achei curioso, porque eu não imaginei que esse tipo de situação de menor, cuidando de menor em casa, se enquadrava como trabalho infantil, então? Sim, é o trabalho doméstico, né? Então, até os 18 anos ele não pode ser responsável, porque ele, na verdade, ele se enquadra no ECA, né? Então ele é de menor, então ele não pode ele está sendo responsável por um outro, né? Por um adulto, então ele não pode ser responsável por outras crianças ali, né? Então acaba sendo trabalho infantil, sim. Ô Flávia, e até nesses acompanhamentos, esse pessoal que trabalha fora e muitas vezes irregular, qual que é a justificativa da maioria das vezes? É porque realmente quer comprar uma coisinha para si, ou porque a família principalmente precisa de uma ajuda a mais, ele resolveu trabalhar para resolver, colocar uma ajuda a mais dentro da casa? Isso, a gente já teve situações que às vezes é o próprio adolescente que ele quer buscar o melhor para si, né? Mas a maioria das vezes é para estar dando esse auxílio para os familiares ali, né? A gente já teve as situações de adolescentes que também já se tornou pai ali com 14 anos, então precisava buscar algo a mais, que ele já era responsável por uma outra criança também, né? E aí ele estava num trabalho de borracharia, aí a gente conseguiu fazer junto com o CIE, assim, uma busca e colocar ele na regularidade. Ele está no Jovem Aprendiz, né? E aí depende da situação, mas a maioria, na verdade, são situações que eles precisam, estão em busca do seu ideal, né? Tava vendo que na semana passada começou mais uma edição do PIT, né? O que é o PIT? O que é o objetivo do PIT aqui em Brusque? O PIT, ele é o programa de trabalho e emprego, né? Então é para adolescentes que estão, geralmente o público da assistência social, que estão em vulnerabilidade econômica, né? Essas crianças ali, e adolescente, na verdade, né? Que é com 14 anos, que precisa estar com essa idade para poder estar inserido no mercado de trabalho, né? Então a gente coloca eles porque para ter uma oferta, né? Então se ele está lá em casa, ele não está fazendo absolutamente nada, ele também acaba estando exposto, né? Pelas questões de criminalidade, ou até mesmo tá fazendo um trabalho ali irregular ou infantil, né? Cuidando dos irmãos. A gente retira ele desse risco e insere ele nesse curso. Esse curso tem 90 horas, com o intuito de preparar ele para o mercado de trabalho, fazer o marketing pessoal dele, elaboração de currículo, trabalhar a questão da entrevista, que muitos dos jovens não sabem o que colocar no currículo, até mesmo quando chega, o como se comportar, como falar, né? E principalmente a vestimenta deles, né? E aí com isso o CIE faz parceria com as empresas para empregá-los para o mercado de trabalho, né? E o ano passado essa é a segunda edição que a gente fez em parceria com o CIE. E o ano passado a gente teve um número, acho que de 16 que foram inscritos, todos finalizaram o curso, né? Só 5 que não conseguiram o trabalho, mas alguns buscaram por si só, né? Mas a gente conseguiu encaminhá-los eles todos para o mercado de trabalho, né? Que ações que vêm sendo feitas para combater justamente essa situação relacionada ao trabalho infantil? Falando não só de Brusque, claro que aqui a gente está focando aqui na nossa casa, mas de um modo geral, a legislação ela atende a isso, e aqui o que tem sido feito na prática, Flávia? Sim, desde 96, na verdade, que se fala desse programa, né, da erradicação do trabalho infantil. Então, junto à assistência social, junto com os CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que a gente tem hoje aqui no município, tem 3, que é um no bairro Limeira,
na Zambuja e na região do centro, que ele atende os territórios que não tem CRAS, eles trabalham com a questão da prevenção, né? Como se fosse as unidades de saúde no seu bairro, mas esse é na parte da assistência. Então, trabalha nessa semana e na semana que vem, eu vou estar indo falando com as crianças, que eles têm grupo de criança, adolescente e família, trabalhando um pouquinho do que é o trabalho infantil, como que eles podem identificar, né? Com as crianças de 6 até 10 anos de forma mais lúdica, com jogos, né? Para eles entendendo, eles também levam para os seus pais e eles conseguem também se identificar se realmente estão nessa situação e como fazer para sair, né? As crianças e adolescentes são maiores multiplicadores, né? Que a gente se tem. E hoje o governo federal, ele pactua... O ano passado, na verdade, voltou a verba que vem do governo federal para essas ações, para a gente fazer capacitações, né? Para a rede, tanto a assistência, saúde e educação, que são um público que a gente trabalha diretamente, identifica e encaminha para ter os acompanhamentos familiares ali com assistente social e psicólogo. E também essa parte de oficinas, né? Que a gente fala que dentro dos CRAS tem essas oficinas para a criança e adolescente. E a gente trabalha muito grupos também familiar, que é onde que a gente leva esses temas que a gente tem também para trabalhar a prevenção com eles, com os adultos, né? É um desafio cultural ainda para tentar mitigar isso, porque a gente fala que antigamente todo mundo fala, comecei a trabalhar com 10, 9 anos, hoje já estava ajudando a minha mãe, não sei fazer o que na horta. É um desafio cultural acabar com essa questão do trabalho infantil, Flávia? A gente precisa muito desmistificar isso, né? Por assim, fica o pessoal da assistência, o conselho tutelar fica falando assim, aquele adolescente lá, ele tá fazendo aquilo ali, mas é melhor tá ali tá fazendo isso do que tá na rua, tá roubando, né? Só que, querendo ou não, se ele tiver ali, que a gente vê hoje muitos também no semáforo às vezes vendendo guloseima, algo assim, ele tá na rua, ele tá exposto, né? Uma criança dessa, ele pode estar sendo mais ofertado a questão da criminalidade, até mesmo ser atropelado, né? Então, os efeitos colaterais, como eu falei também, que eles estão em desenvolvimento, né? A criança que trabalha e vai estudar, o rendimento dela é comprovado que não é 100%, não vai ser 100%, ela vai estar com mais exaustão, né? E principalmente no pico ali da adolescência, que eles estão com os hormônios se transformando, que eles é já comum já sentir mais cansaço, né? Que eles já dormem, às vezes 12 horas a gente pensa, meu Deus, como consegue dormir tanto? Mas é comprovado que é por causa do crescimento deles, né? Hormonal e até mesmo intelectual. Imagina isso se ele for trabalhar de forma que não for ali protegida, isso já vai ter um prejuízo para ele também, né? Então, isso desmistificar isso da cultura é mais complicado, né? E além disso também, a gente precisa, que o Valdomiro tinha perguntado antes e agora veio na minha mente, esse trabalho a gente da assistência, a gente tem que estar fazendo constantemente, né? Da conscientização e do entendimento também, né? Agora, bem uma pergunta, mas uma provocação aqui, porque a gente vê que o Estado faz o seu trabalho, que é de proteger a criança, aí você está mecanismos como o ECA e tantos outros, mas ao mesmo tempo ele cobra que as famílias, por exemplo, você citou o caso do maior volume de casos de crianças que cuidam de crianças, mas ao mesmo tempo que o Estado cobra que isso não aconteça, ele não dá uma contrapartida. Por exemplo, eu sei de casos de mães e já vi casos de mães, por exemplo, que deixam o filho mais velho cuidando porque ele não tem uma vaga na creche, né? Como resolver essa situação, Flávia? Esse é um trabalho bem minucioso, né? Porque assim, a gente deveria ter o contraturno escolar, né? Para poder contemplar isso, né? Então, a gente está em constante com parceria também com a cultura e com o esporte para poder estar não adequando, mas está encaminhando esses adolescentes que estão em risco para fazer atividade, né? Então, envolvendo mais eles em atividades extracurricular, né? Também, para eles não ficarem expostos, né? Então, assim, hoje não é fácil a gente chegar, assim, a gente identifica, ok,
mas a mãe também não vai conseguir sair automaticamente do trabalho, né? Que, como a gente falou, tem o seu sustento, né? Então a gente precisa ali ter um trabalho junto de acompanhamento com uma assistente social, com um psicólogo, né, de estar entendendo e fortalecendo ela para ter mecanismo para isso e erradicar mesmo de forma minuciosa, né? Flávia, para a gente fechar, existe alguma ação programada ou alusiva a essa data da próxima sexta-feira? Esse ano a gente está trabalhando mais nos CRAS, né? Essas oficinas que eu falei antes, né? Então, o ano passado a gente teve um Ministério Público do Trabalho que era os trabalhos das crianças e adolescentes, que a gente fez uma premiação, mas aí como esse ano a gente foi cadastrado ano passado, aí esse ano a gente não é. Então, esse ano a gente está trabalhando mais na prevenção, nas campanhas com as rádios, né? E com os CRAS mesmo. Sim, trabalho mais pontual nas unidades, né? Perfeito, então, Flávia, muitíssimo obrigado, parabéns aí pelo teu trabalho à frente com esse tema principalmente, né? Sim, muito obrigada também pela oportunidade, né? E um forte abraço para vocês e para todos que estão ouvindo. E sempre quando tiver uma novidade, por favor, não se acanhe o microfone fica sempre aberto, tá? Obrigada.